Medo, quem não tem? Essa é uma frase que nós ouvimos constantemente. E sabemos que é uma realidade. Porque o medo é universal. Eles podem surgir de forma pequena, uma preocupação diária, ou coisas profundas como traumas, fobias. Mas o medo está sempre batendo à nossa porta. O medo está sempre presente na nossa vida. Contudo, queridos, isso não poderia ser algo a machucar a nossa alma, sendo nós filhos de Deus. O medo não poderia tomar a nossa alma e nos levar a estágios dolorosos de sofrimento. Mas acontece. Como lidar com isso? Esse sentimento faz parte da nossa vida desde a queda. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, e ao comerem do fruto, eles se depararam com Deus. E naquele momento que o desvendar dos seus olhos contemplaram a face de Deus, eles ficaram com medo. Medo. E o texto diz que porque eles tiveram medo, eles se esconderam, eles fugiram da presença de Deus. Porque eles sabiam a força e o poder da presença de Deus, mediante aquilo que eles fizeram, o pecado que eles cometeram. O medo sempre nos apresenta, queridos, um caminho de fuga. O medo sempre nos apresenta um caminho de fuga. Mas será que a fuga é de fato a solução? Nós veremos neste contexto, em que Davi, nesse salmo, ele vai declarar aos seus conselheiros, amigos, que ele tem um lugar seguro. E esse lugar seguro não está no desespero da sua alma, mas está enquanto a sua alma sofre no lugar onde Deus habita, no lugar onde Deus é de fato o Senhor da sua vida. Então Davi vai declarar que o Senhor é o seu refúgio, é o seu lugar seguro. E o Salmo vai nos ensinar que a questão não é se vamos buscar refúgio, mas onde buscamos esse refúgio, e isso faz toda a diferença. Mas para adentrar no Salmo, nós precisamos entender o contexto em que Davi se encontra inserido. É porque ele profere essas verdades aqui reveladas. Provavelmente Davi escreveu este Salmo lá naquele período em que Saul passou a ter inveja dele. Muitos estudiosos entendem que, inclusive, os conselhos dos amigos de Davi, que vão estar descritos aqui, passaram a chegar ao seu coração quando ele estava sentado à mesa naquele grande banquete que Saul deu, mas que naquele exato momento Saul pegou uma flecha e lançou sobre Davi. Naquele momento Davi teve que sair. E os seus amigos, com medo, falaram: Davi, você precisa fugir, você precisa se esconder, você deve ir para os montes, para as cavernas, você tem que se esconder de Saul. Provavelmente esse seja o nosso contexto. E esse conselho parecia até prudente. Há uma ameaça. Eu acabei de ser exposto à morte, mas por misericórdia eu não morri. Então é mais fácil eu fugir. Mas Davi enxergou algo mais profundo. Ele enxergou que isso poderia ser uma tentação para abandonar a confiança que ele tinha no Senhor. Esse salmo aqui, ele é dividido em duas partes. A primeira parte se encontra aí nos versos de 1 a 3, quando Davi, ele traz uma afirmação, e depois ele passa a falar daquilo que os amigos estavam aconselhando ele. A segunda parte do salmo, a partir do verso 4 até o verso 7, nós temos Davi declarando o porquê que ele tem o seu refúgio no Senhor. E ele explica quem é o Deus que ele segue, que ele serve. E ele passa a falar isso a partir dos versos 4 até o verso 7. Diante disso, nós veremos
essa declaração que Davi faz sobre o Deus da sua vida. E ele começa então o verso 1, dizendo: no Senhor me refugio. Olha a afirmação dele. No Senhor me refugio. Sabe o que é isso aqui, queridos? É uma declaração de fé. Essa é uma declaração visível de fé. Antes de relatar o que seus amigos vão dizer, Davi quer afirmar a eles quem é o Deus da sua vida. E ele está declarando: o Senhor é o meu refúgio. E quando ele faz isso, ele está trazendo com ele conhecimento. Ele está trazendo com ele experiência. Conhecimento e experiência que leva ele a reconhecer aquele que de fato é o lugar seguro para ele. Por isso que ele pode dizer: no Senhor me refugio. Não é alguém que está diante de uma ameaça e diz: e agora? O que será de mim? Mas é alguém que está diante de uma ameaça dizendo: apesar dela, apesar de fato de eu respirar até mesmo a morte, eu tenho um lugar seguro. E esse lugar seguro não está nas circunstâncias terrenas, mas esse lugar seguro está naquele que me faz ancorar nele. A minha âncora na alma, como Hebreus vai declarar. Ele é o meu lugar seguro. E ele então precisa afirmar isso para agora trazer as indagações proferidas pelos seus conselheiros. E é o que ele faz agora. Olha o que os amigos de Davi aconselharam: fuja para os montes. Aí Davi levanta a pergunta: vocês estão querendo me dizer para eu fugir como um pássaro para um monte? É isso que vocês querem me dizer? Davi então responde: porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Davi está dizendo o seguinte: olha, vocês estão pedindo para que eu fuja. Mas não era só para preservar a vida de Davi, era também para preservar a vida deles. Porque quando você olha aqui no original, aqui está no singular, mas no original hebraico, o fugir aqui está no plural. Ou seja, eles estão dizendo: fuja, Davi, mas leve a gente junto. Fuja, Davi, mas nós vamos com você. Porque se a ameaça está para ti, também está para nós. Eles não queriam apenas preservar a vida do rei, eles queriam também preservar suas vidas diante da ameaça. Contudo, Davi tem conhecimento, por isso ele declara: no Senhor me refugio. E ele ainda vai trazer uma realidade para eles. Ok, então é para nós fugirmos. Mas, veja, o pássaro foge para as montanhas. Ok, mas o caçador, ele tem uma flecha. E essa flecha também chega nas montanhas. E pasmem, não só chega às montanhas, mas eles fazem, muitas das vezes, de forma escondida, para nos pregar de forma desprevenida. É isso que ele diz. Armando os seus arcos, colocam flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Aí ele então diz: ora, verso 3, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Aí ele diz então para eles: vocês entenderam? Mas eu quero ir além. Se de fato toda a estrutura social for destruída, todos os princípios éticos e morais de uma sociedade, se tudo isso ruir, se não houver mais padrões existentes do bem moral, mesmo assim, o que poderá fazer o justo? Nada. Trazendo para a nossa realidade, seria assim: se
se o nosso país, de fato, perder todos os seus princípios governamentais, ferir todos os princípios da lei, começar a perseguir a igreja, começar a perseguir o povo, e matar o povo, e destruir o povo, o que nós poderemos fazer? Vai adiantar fugir? Não. Porque eles vão chegar lá. Mas vai adiantar fazer o quê? Descansar na presença do Senhor. Porque o Senhor é que labuta por nós. É o Senhor que guerreia pelos seus. É o Senhor que de fato vai aplacar o mal presente entre nós. E é isso que Davi está declarando. E veja que há conhecimento de Davi, porque ele fala e explica que não adianta fugir, não adianta correr, o mal está diante de nós, porque o ser humano tem o seu coração inclinado para o mal, se Cristo não adentrar e ali fazer morada. Mas ele está declarando com uma certeza, que apesar dessa perseguição, ele tem um lugar seguro, e o lugar seguro não está na montanha, e nem fora dela, mas está onde Deus habita. E ele vai começar a explicar isso nos versos seguintes. Queridos, quantas vezes nós fomos convidados por pessoas ou por nós mesmos para fugir ao invés de enfrentar as ameaças que sobrevêm a nós? Quantas vezes? E quantas vezes essas ameaças passam a tomar conta do nosso coração de tal maneira que nós não enxergamos nenhuma realidade de esperança, a não ser buscar esconderijos enquanto eu puder, para lidar com a angústia e a aflição. O que Davi está nos ensinando neste salmo aqui, nesses primeiros versos, é que fugir nem sempre é a melhor saída. Não quer dizer que nós não tenhamos que fugir. O próprio Davi fugiu em determinado momento do seu filho, Absalão. A questão é entender onde está o nosso coração diante das ameaças. Onde está o nosso coração diante das lutas. Quantas pessoas que por medo estão enfrentando crises e mais crises na sua existência. Pessoas que estão sendo inclusive diagnosticadas com todo tipo de transtorno. E se de fato nós fizéssemos uma lista aqui dos transtornos presentes já no DSM, ligados ao medo, nós passaríamos um tempinho falando de cada um deles. Porque o medo, de fato, destrói a nossa alma, quando nós não encontramos um lugar seguro. E medos adversos, como medo de perder o emprego, a estabilidade financeira, medo de doenças graves, medo da solidão, medo do fracasso, medo da morte, ou até medos sociais e coletivos, como medo da violência urbana, medo da corrupção e da injustiça, medo de desastres, medo de perseguição ou discriminação, ou medos emocionais e relacionais, como medo de ser rejeitado, medo de conflitos familiares, medo de se abrir e ser ferido novamente, porque você já passou por isso com alguém, ou até mesmo, como nós aprendemos aqui, acho que ficamos meio assustados com a aula do nosso seminarista, quando ele mostrou para nós a realidade da IA em nosso meio. Até isso, muitas vezes causa medo sobre nós, medos tecnológicos, medo do avanço da inteligência artificial e perda de controle, medo do colapso ambiental, medo da guerra e do futuro incerto para nossos filhos. E diante disso, nós buscamos saídas para resolver a dor. Muitas vezes nós buscamos saídas nos tratamentos terapêuticos, tentando nos colocar diante de um rótulo, para então nesse rótulo comportamental, eu saber lidar com a minha dor e com o meu sofrimento. Queridos, nós precisamos entender que medo e preocupação revelam
muito do que valorizamos em nosso coração. O medo está muito ligado com aquilo que nós depositamos de conhecimento e confiança quando passamos a fazer disso a nossa verdade. O que Davi fala aqui aos seus conselheiros é: vocês estão com medo porque não conhecem a Deus. E muitas vezes isso que acontece conosco. Nós estamos com medo porque nós não temos o temor do Senhor ao ponto de dizer: esse medo não vai domar a minha vida. Esse medo vai ser somente um alerta para me aproximar daquele que é meu refúgio, o meu porto seguro. O medo destrói almas, mas o temor vence o medo. E o temor é de fato conhecer verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Como nós podemos vencer os nossos medos? Como nós podemos ensinar os nossos filhos a vencerem os medos que sobrevêm à vida deles? Ensinando e educando nas sagradas letras. A Escritura vai dizer que existe um caminho, e o caminho é lançar fora o medo, porque no amor não existe medo. E quando João profere isso lá na sua primeira epístola, que no amor não existe medo, ele quer dizer o seguinte: olha, esse amor é um amor perfeito, mas é tão perfeito que esse amor é o amor de Cristo te resgatando, de Cristo na cruz do Calvário te salvando. Ou seja, se Cristo voluntariamente se condescendeu para que você pudesse agora ser um com Ele, Ele diz: é em mim que o seu medo tem que ser lançado. E sou eu que lanço fora o seu medo, por amor. No amor não existe medo. Isso porque o amor não é uma mera afeição sentimental. Não se baseia em sentimento, mas em atos concretos de obediência àquele que é o Senhor da nossa vida. Então, queridos, o salmista já nesses primeiros versos traz um alerta. Será que a fuga é sempre a melhor saída? Será que fugir é a melhor coisa que nós podemos fazer? E ele vai explicar por quê. Olha a fonte da confiança deste homem. Olha a fonte de confiança de Davi. Agora nos versos de 4 a 7. Ele diz: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. De onde vem a sua confiança? De onde vem a confiança de Davi? Ele vai dizer aqui, no verso 4, o Senhor está no seu santo templo, e nos céus o Senhor tem o seu trono. Ele fala de céus e de templo como lugar de habitação de Deus. Salmo 103, verso 19 diz: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O Salmo 2, verso 6, nos diz: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Sabe onde estão os olhos de Davi? Os olhos de Davi, eles não estão pairando e permanecendo nesse plano terreno. Os olhos dele contemplam o plano terreno, mas antes ele contempla o celestial. Quando ele fala céus e Sião, que era o local escolhido por Deus, aonde Deus se revelaria ao seu povo, no seu santo templo, ele está dizendo assim, ó, o Senhor habita lá no céu, e nós sabemos que ele está lá governando todas as coisas. Nós cantamos isso no hino. Mas o Senhor está entre nós.
no templo. Para Davi, o templo aqui era um local de habitação de Deus, e para ele e para o Antigo Testamento, o templo era a personificação de um lugar onde Deus está. Mas agora no Novo Testamento nós somos levados à compreensão que o templo está onde? Em nós. Paulo vai ensinar isso em Efésios, que agora nós somos templos do Espírito Santo para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, Davi, ele almejava a presença no templo, de onde ele olhava e contemplava Deus, mas agora nós temos o próprio Deus em Espírito habitando em nós, para dizer o seguinte: o Senhor está no céu olhando para nós, mas Ele está dentro de nós, nos abraçando, nos consolando, nos dirigindo, aplicando a sua palavra, nos conduzindo às suas veredas, porque Ele é Deus. Ele é o Deus conosco, como o profeta Isaías revela para nós. Ele é o Deus presente. Ele não está inerte, Ele não está ali olhando e deixando as coisas acontecerem ao seu bel prazer, sem interferir nelas. Mas Ele está vendo, está permitindo, para lapidar, moldar, forjar, para que você seja cada vez mais parecido com o seu Filho Jesus, para adentrar na mansão celestial que Ele já está reservando para o seu povo. Então, agora Ele está dizendo que Ele está no santo templo. Lembra quando Jesus dá a ordem aos discípulos de irem e fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O que Ele diz na sequência? Qual é a promessa que Ele traz junto à ordem? Ele dá a ordem para a gente ir e fazer discípulos, mas Ele também deixou uma promessa. Qual é a promessa? Estará conosco todos os dias. Efésios vai dizer para nós que o Espírito Santo, Ele é o que é nosso? Ele é o selo e o penhor da nossa, até o resgate da sua propriedade. Quem é a propriedade? Os filhos redimidos pelo sangue de Jesus. Nós somos a propriedade, ou seja, o Espírito Santo habita, sustenta, dirige todas as nossas vidas, durante o tempo que Ele nos permite viver neste plano terreno, mas certos de que a nossa morada não é aqui, é lá. Então o medo, ele pode nos afligir, mas não pode nos derrotar, porque o medo não tem uma força que vai sobrepor ao Deus soberano. E Davi então diz: vocês entendem por que o Senhor é o meu refúgio? Eu não preciso fugir. Por quê? Porque Ele está habitando no céu e no templo. É isso que ele afirma. E ele continua o verso para agora dizer: além disso, o Senhor está com seus olhos atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus está enxergando tudo o que está acontecendo. Deus está olhando para dentro do coração humano e está revelando se ele é do Senhor ou se não é, porque Ele é um Deus de justiça. Olha o verso 5: o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas Ele abomina o que ama a violência. Esses olhos estão tanto para os justos quanto para os injustos. E esses olhos que estão atentos, Ele vai levar os justos e os ímpios a um grande julgamento. Deus conhece e sonda o coração de todos os homens. Ele não apenas vê, mas Ele vê através deles. Não só conhece tudo o que eles dizem e o que fazem, mas sabe o que eles pensam, o que eles pretendem, como eles realmente são afetados. O que quer que eles pretendam, o Senhor sabe e conhece. Conforme Paulo nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Todos nós
temos que comparecer diante do tribunal de Cristo, justos e ímpios. Mas Davi também reconhecia que Deus abominava o violento. O juízo de Deus está sobre aquele que é mau. O juízo de Deus é ardente sobre os ímpios, verso 6. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Para os crentes, o fogo testará a qualidade de suas obras. Enquanto para os incrédulos o fogo virá como o exterminador do mal. Brasas de fogo e enxofre lembram aquele episódio de Sodoma e Gomorra, descrito para nós lá em Gênesis, capítulo 19. Mas antes de chegar em Gênesis 19, o narrador nos leva à compreensão dos olhos de Deus. Quando, em Gênesis capítulo 18, ele diz que o Senhor olhou e viu a maldade no meio daquela nação. E por conta disso, Deus disse a Abraão que ele salvaria apenas Ló e os seus, mas destruiria todos os outros de Sodoma e Gomorra com um grande terremoto, com fogo e enxofre, já predizendo como é o seu juízo sobre aqueles que são ímpios, aqueles que são maus. Esse juízo chegará quando menos se espera. Queimará os ímpios e purificará os justos. Queridos, o fogo, ele é revelador. O fogo purifica os justos, tirando as impurezas. Mas aos ímpios, ele consome. Ele consome. Então, Davi está dizendo, eu não preciso temer. E sabe por que o Senhor é meu refúgio? Porque Ele, no seu grande tribunal, julgará esses que fazem o mal contra mim, que fazem o mal contra nós. Mesmo que eu tenha que perecer por conta disso, eu posso descansar no justo juízo de Deus que chegará no tempo que Ele determinar para todos aqueles que Ele há de julgar no seu grande tribunal. Por isso que nós lemos o Salmo 75. Porque no Salmo 75 é declarado para nós sobre esse justo juiz, quando ele diz, Deus é o juiz, a um ele humilha, a outro ele exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espumeja, cheio de mistura dele dá a beber, sorve até a última gota, todos os ímpios da terra. Mas sabe, os justos, queridos, tiveram um privilégio de receberem de Cristo a remissão dos pecados. Mas Cristo teve que passar pela cruz. Cristo, de fato, teve que tomar o cálice da ira de Deus. Quando ele chega para o seu pai naquela cruz e diz, Pai, porque tu me desamparaste. Ele está revelando que agora o juízo chegou e o pai precisou sair para derramar o seu juízo sobre o seu próprio filho, para que o seu filho agora pudesse satisfazer a ira de Deus que estava sobre nós, e por meio desse filho Jesus, nós pudéssemos agora ser salvos e declarados justos e justificados, onde não há mais condenação para aqueles que agora são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. O próprio Cristo tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Ele foi colocado em uma mesa diante de todos os adversários, foi ungido como rei, e toma ali em suas mãos o cálice da ira de Deus que espumava, de modo que derrama e cumpre a justiça de Deus a todos os seus adversários. E por meio desse ato, em Cristo, agora podemos ser declarados justos. Por isso que o verso 7 vai dizer para nós, por ser justo, quem é justo? Deus. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Por isso que Ele, por amor, derrama também
graça e justiça sobre o seu povo. Mas ele vai dizer, os retos lhe contemplarão a face. Romanos 5, verso 1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esse sangue remidor de Cristo Jesus para os justos, agora produz na habitação do Espírito paz. Nós temos paz com Deus. Mas não só isso. A Escritura vai revelar também que sem a paz e também sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E o texto está dizendo para nós que os retos lhe contemplarão a face, ou seja, a beleza da face de Deus na pessoa de Cristo que nós vamos contemplar na eternidade, é uma beleza que só poderá estar para os justos, se os justos caminharem em santidade. Por isso que ele fala, os retos de coração. É esses retos de coração que luta contra a maldade proveniente de si mesmo, ou do mundo, ou de Satanás, para cada vez mais se assemelhar a Cristo Jesus. Somente esses podem de fato contemplar a face do Senhor. O Deus justo, que nos salvou em Cristo Jesus por meio dessa obra que nos declara justos e nos torna filhos de Deus, em Cristo nos separou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele fez isso em amor. Em amor. Quando Tiago, no seu primeiro capítulo, verso 3, ele vai dizer, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Ele continua dizendo, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa perseverança tem ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Ou seja, nós somos posto à prova. O texto diz, o Senhor, verso 5, põe à prova só os ímpios, justos e ímpios. Nós somos postos à prova todos os dias, mas para revelar aonde nós estamos. Se estamos na presença do Senhor, ou se estamos nos permitindo a aflição adentrar no nosso coração, porque nós não conhecemos verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Esse salmo revela qual é o lugar seguro do ser humano. O lugar seguro, e o único lugar seguro, é onde Deus habita. Somente onde Deus habita. E Ele fez uma obra na vida daqueles que declaram como Senhor e Salvador Jesus Cristo, para dizer, agora vocês são filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, e vocês têm a promessa eterna de que a morada aqui é passageira, mas lá no céu é eterna, e lá nós vamos desfrutar de todos os privilégios que já, de certo modo, desfrutamos, mas numa intensidade real, onde não teremos mais dor nem sofrimento algum. É nesse lugar que nós vamos morar eternamente. Mas enquanto aqui nós estamos, Ele está nos consolando, nos guardando, nos preservando, como nós lemos no Salmo 75. Queridos, o medo é fruto do pecado e não deve dominar a vida dos que estão em Cristo Jesus. Mas como lidar com medo, pastor? Como lidar com medo? Nós temos caminhos para lidar com isso. E eu quero terminar deixando para vocês 3 coisas que vocês podem fazer para lidar com esse medo. A primeira delas é sondar o coração com a palavra, para entender por que o medo tem levado você ao desespero. Sonde o seu coração pela palavra, para entender por que o medo tem levado você ao desespero. Você tem lido a Bíblia? Você tem pedido para que Deus se revele a você por meio das Sagradas Escrituras?
É somente ali que Ele vai revelar quem você é e o que Ele é capaz de fazer, sendo você filho dEle. Segundo, ore pedindo a Deus que Ele abra os olhos para ver o porquê Ele não é seu refúgio imediato. Por que Ele não está sendo seu refúgio agora que você está sofrendo? Pede Ele para mostrar isso para você. E esse conjunto de orar e ler a Bíblia, o Espírito Santo, se habita em você, Ele te fará ver e enxergar pelos olhos da fé o que precisa mudar. Mas para isso, eu trago a terceira instrução. Você que tem enfrentado medos em sua vida, pega um papel, pega uma caneta, liste situações em que o medo domina o seu coração e apresente-as em oração diante do Senhor. Mas não só isso, busque ajuda. A igreja é esse local onde juntos podemos nos ajudar a lidar com os nossos medos. Deus nos deu essa igreja para isso. Converse com o seu pastor, converse com os líderes, peça ajuda. O lugar de fuga diante do medo, sabe qual é? Quando eu me escondo em mim mesmo e não quero falar com ninguém, achando que, eu vou incomodar o pastor, eu vou incomodar fulano ou cicrano. Mas Deus está falando que Ele te deu uma igreja, Ele te deu um povo para você se abrir e juntos lutarmos para enfrentar os medos. Por isso nós somos conhecidos como uma comunidade da fé. Por isso que nós estamos unidos nesse corpo em que Cristo é o cabeça. Então nós não incomodamos, mas nós, de fato, caímos nos desesperos se nós não buscarmos ajuda, onde Deus revela onde está o seu lugar, onde está a sua ajuda, onde está de fato a sua palavra. E por último, um alerta: tome cuidado com conselhos que não têm palavra de Deus. Diante da dor, todo mundo quer aconselhar. Diante do sofrimento, todo mundo quer aliviar a dor. Todo mundo. Mas se não houver palavra nesse conselho, fuja desse conselho. Porque o que Davi revelou aqui é que o conselho verdadeiro precisa ter conhecimento e experiência no Senhor. É aqui que está o verdadeiro conselho. É aqui que está a verdadeira forma de lidar com a nossa dor e com o nosso sofrimento. É no Senhor e no povo que professa o Senhor como Salvador de suas vidas. Por isso, se você já é filho de Deus, viva na palavra. Viva na palavra. Viva em comunhão com os seus. Não se afaste da igreja. Viva a igreja. Uma igreja que é bíblica e genuinamente prega a palavra de Deus e não experiências humanas. É nessa igreja que você vai encontrar o caminho de refúgio. Busque essa igreja. Mas também busque se aperfeiçoar na graça e no conhecimento do Senhor, em discipulado, em aconselhamento. Busque isso, porque só assim nós vamos, de fato, saber lidar com os nossos sofrimentos. Porque a nossa leitura humana, sem as lentes da Escritura, são leituras errôneas. Mas leituras que nós fazemos por meio do conhecimento bíblico, são leituras que nos sustentam, que nos levam para caminhos seguros, que é onde o Senhor habita. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Mas se você ainda não é filho de Deus, você pode encontrar esse lugar. Esse lugar está no Senhor. E se você ainda não confessa Cristo como suficiente Salvador da sua vida, você pode fazer isso hoje. Você pode entregar o seu coração a Jesus e dizer: Senhor, faça a sua morada. Faça a sua morada para que eu veja e contemple a tua face, de tal modo que eu consiga lidar com as minhas dores, diante da graça que o Senhor oferta a mim, todos os dias,
porque em mim o Senhor habita. Que nós possamos conhecer verdadeiramente esse Senhor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.